Bom dia! Estamos iniciando agora mais um EBD, nesse dia especial, nesse mês maravilhoso, onde tivemos o setembro amarelo, mas ele também tem outras cores. E hoje nós iremos falar um pouquinho do setembro azul, mais na frente, aguarde um pouquinho. Vamos orar e iniciar a nossa EBD? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esse domingo, mais essa manhã especial na tua presença, ó Deus, que cada um de nós possamos ter em nossa mente, em nosso coração, Senhor, como nosso alvo, nossa regra de fé e prática, a tua palavra, que ela possa ser também um escudo na nossa vida de proteção, ó Deus, porque o Senhor nos promete tudo isso em tua palavra. E que possamos, ó Deus, buscar o reino de Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, Senhor. E não há lugar melhor no mundo para a gente fazer isso do que na escola dominical, ó Pai. Que nós possamos estar felizes nessa manhã, porque separamos este tempo para estar buscando a Tua presença, a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Abençoa todas as famílias nesse momento que estão reunidos, Senhor, na frente dessa tela de celular, na televisão, no notebook, no computador, que o Senhor possa estar contemplando cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. A leitura bíblica de hoje, ela está em Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13. Que tem a ver com a nossa lição de hoje, Falar sobre a parábola das 10 virgens. Diz assim, então: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor. E ele disse: não vos conheço. E assim a porta foi fechada. Amém, irmãos? E eu gostaria de dizer aos irmãos que assim virá o Senhor, Nós somos a igreja, sua noiva, que precisamos nos preparar. E o noivo é Jesus, ele vem buscar a sua igreja, amém? Possamos ficar firmes, buscando na pessoa do Senhor Jesus, A certeza da nossa salvação, a convicção dos passos que estamos dando nesta direção, dia após dia, Fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Nós vamos cantar agora, eu não sei se você conhece, mas se você conhecer, pode cantar comigo. Foi cantada essa manhã essa música e eu achei que ela tinha muito a ver com essa aula que a gente vai ter agora. Então vamos cantar assim. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há pranto e nem ranger de dente, onde os peixes do riacho não respiram detergente, onde não há falta d'água e também não há enchente, onde o leopardo passeia com a costa, onde ninguém bota a natureza pra viver, onde a andorinha voa com o gavião, onde ainda o coração
é a fonte do prazer. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há guarda e nem há patrão, onde todo empregado é amigo do patrão, onde qualquer ser vivente vive em paz com seu irmão. Senhor, outro dia amanheceu e esse sonho reviveu, na esperança de morar no céu e de ver toda essa terra velha transformada numa terra nova, onde emana leite e mel, onde emana leite e mel, onde emana leite e mel. Amém. Né? Essa música tem por título O Sonho, né? Sonho, do Grupo Novo Alvorecer. Ela é linda. E ela fala de alguém que estava dormindo e sonhou entrando numa nova cidade, né? Onde não tinha muitas coisas que a gente vê ruins aqui na terra, né? E onde o leopardo passeia com a corça e por aí vai. Então, nesse espírito, né, de alegria, porque somos as virgens prudentes, não é? Estamos aqui buscando a presença do Senhor e que eu e você possamos sentir esse prazer, essa alegria de estarmos no caminho certo, né? Firme com Jesus. Vamos orar? Vamos estar orando também pelos nossos pastores, pelas suas famílias, pelos enfermos, pelas comunidades, a liderança e também missões. É o motivo da igreja ainda estar na terra. Amém? Oremos comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos pastores, ó Deus, que haja, ó Senhor, firmeza a cada dia que se passa, convicção, ó Senhor, a fortaleza de Cristo em suas vidas, ó Pai, ainda mais que vemos que está se aproximando o dia do Senhor Jesus. Nós estamos desejando, ó Deus, e buscando e focando, ó Deus amado, na Tua volta, aonde todo o cenário já está se arrumando, ó Deus amado, para a Tua vinda, Pai. Seja com nossos pastores, seja com as famílias, Senhor, de cada um que nos assiste, daqueles, ó Deus amado, que estão distantes, ó Pai, que possam nesse momento se unir como família, Senhor. Se há alguém enfermo, Senhor, nessa família, que o Senhor possa estar trabalhando no coração daqueles, ó Deus, que estão ali sofrendo, entristecidos com esse parente que está doente. Que tudo seja, ó Deus amado, um propósito Teu, ó Deus, para fazer com que essas pessoas cheguem mais perto do Senhor, para que nós nos consertemos, ó Deus amado, e busquemos a Tua face. Seja feita a Tua vontade, ó Deus, na vida dessas famílias. Se o Senhor quiser curar, cure. Se o Senhor quiser levar, que leve. Se o Senhor quiser, ó Deus amado, restaurar a família, restaura. Se o Senhor quiser trazer aquele que está afastado dos teus caminhos, traz, Senhor, porque o agir é Teu, o trabalhar é Teu, Senhor, a vontade é Tua. E a Tua palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. Abençoa a nossa comunidade, Senhor, em Coqueiral. Seja, ó Deus amado, com cada projeto da nossa igreja, Senhor, a liderança, ó Deus amado, que com amor tem botado a mão na obra e tem, ó Deus, feito um trabalho, ó Senhor, nessa comunidade. Sabemos que nesse período, Deus, de coronavírus, temos tido dificuldades, mas o Senhor tem provido meios, Senhor, situações, e, ó Deus amado, tem provido até o pão de cada dia na casa de alguns, ó Deus, mais carentes, mais necessitados. Continua, ó Deus amado, nos mostrando como agir, como alcançar essas vidas, Senhor. É o Teu reino que está em questão, ó Pai. Nós vamos com o material e, ó Deus, oramos para que o espiritual, Teu Espírito Santo, haja nesses corações e liberte, ó Deus. Também te peço, Senhor Jesus, por missões, aquelas pessoas que se desprenderam para ir mais longe, aqueles que estão aqui mais perto, Senhor, que possamos, ó Deus, estar sempre, ó Deus, de olhos abertos para ver
como devemos agir, ó Deus, em missões locais, missões, ó Deus, nacionais, missões mundiais. Senhor Jesus, a situação está difícil para todo cristão, a perseguição, ó Deus amado, em lugares mais distantes, às vezes perto, por família. Ó Deus, contempla, Senhor, o teu povo, que tem, ó Deus amado, marchado adiante, levado o teu nome para outras pessoas. Ó Senhor, em nome de Jesus, os missionários da nossa igreja, Senhor, sustentados por nós, ó Deus, que possamos nunca soltar as cordas, Senhor, mas estar, ó Deus, orando continuamente por eles, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, as ofertas que têm chegado, possa abençoar, Senhor, de tal forma que não falte a eles o necessário, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te peço também pelas aulas de hoje, pelos professores que estarão ensinando, tudo que ainda teremos pela frente, ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão poderosa, e cada um sinta-se abençoado, receba de ti, Senhor, uma porção abençoadora na sua vida, da criancinha ao mais velho, Senhor, que cada um receba a sua parte e saia dessa escola dominical mais feliz com Jesus, mais alegre, mais certo, Senhor, que estão, ó Deus amado, diante de ti, que estão, ó Deus amado, caminhando, iluminados, Senhor Jesus, pela luz que é Jesus Cristo em nosso viver. Em nome de Jesus te oro e te agradeço. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Fiquemos aí com as outras partes. Que o Senhor Deus continue nos abençoando ricamente para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Setembro Azul. Para a comunidade surda, setembro é um mês marcante, pois neste mês tem várias datas importantes que precisam ser lembradas e comemoradas. Congresso de Milão, Dia Internacional das Línguas de Sinais, Dia Nacional do Surdo, Dia do Tradutor. Congresso de Milão ocorreu do dia 6 ao dia 11 de setembro do ano de 1880. Neste congresso foi proibido o uso das línguas de sinais. Sendo assim, os surdos foram obrigados a oralizar. Dia Internacional das Línguas de Sinais, comemorado no dia 23 de setembro. No Brasil, esta data estimula a discussão da falta de acessibilidade em Libras. Dia Nacional do Surdo, dia 26 de setembro. O dia 26 de setembro foi escolhido por ser a mesma data de criação da primeira escola para surdos do Brasil, criada no ano de 1857. Dia do Tradutor, dia 30 de setembro. Neste dia, várias homenagens são feitas aos profissionais, tradutores e intérpretes de Libras. Paz do Senhor a todos, bom dia, os irmãos que estão acompanhando a EBD.
Nós estamos aqui diretamente de Itacaimbó, na casa de Crispim, com muita alegria. Crispim e Beth, faz assim para eles. E a gente vai fazer o louvor daqui nesse momento, que você está aí na sua casa, nessa manhã. Vamos adorar o Senhor Jesus juntos. Daqui a pouco Deus tem uma palavra do Senhor para a sua vida. Mas nesse momento nós vamos celebrar e adorar o nome do Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos da Igreja Batista Nacional em Recife, a nossa igreja, a mãe. Muita saudade de todos e estamos aqui alegres, né, com essa visita que Deus nos proporcionou esse final de semana, né, uma bênção para a nossa vida, é muito bom ver. Gostaríamos de ver mais irmãos, mas o Senhor trouxe esses daqui, né, está aqui junto conosco e foi um presente. Em breve, eu tenho certeza que nós iremos todos nos ver, que assim que o Senhor permitir, eu e o Crispim estaremos aí na igreja com essa reforma aí concluída em nome de Jesus, porque Deus pode todas as coisas e Ele é o dono do ouro e da prata, e eu creio que Ele vai concluir essa reforma da igreja, para que nós possamos estar todos reunidos ali no templo, adorando a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra, todo louvor e toda adoração. E nessa manhã
eu quero deixar para nossa reflexão Salmos 116, versículo 10, que diz assim: eu cria, ainda que disse, estivesse sobretudo aflito. E no 12 diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios, por todos os seus benefícios para comigo. Amém? Amém. No 10, o salmista, no versículo 10, mesmo em meio às suas aflições, o salmista não perdeu a sua fé. É assim que nós devemos caminhar na fé do Senhor Jesus Cristo. Nunca deixar que a nossa fé naquele que pode todas as coisas venham se abater. Temos que ter fé, assim como o salmista teve. No versículo 10 do Salmo 116 diz isso. E no versículo 12, ele teve o sentimento de gratidão a Deus pelos benefícios recebidos em meio às aflições. Nós sabemos que há 6 ou quase 7 meses estão passando, né? O Brasil, as nações estão passando por um momento muito difícil. Mas o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado de todos os irmãos da IBNC. E por isso temos que ser gratos. Ele tem cuidado de todos os irmãos da Dracena. Ele tem cuidado de todos os irmãos de Vila Nova. Domingo eu tive o presente que o Senhor me deu de estar ali em Vila Nova podendo cultuar. Porque não estou podendo ir ainda por conta da minha mãe, que precisa de cuidados, não consegue chegar até ali e também precisa de ter alguém junto com ela e a idade dela que já é avançada. Por isso eu estou faltando aos cultos e o pastor Crispim é quem está indo fazer os cultos lá todos os domingos. Mas domingo passado eu tive a alegria de estar ali cultuando ao Senhor e me senti muito, muito bem. Me senti mais renovada. Mas eu muito feliz por esse motivo, esse momento que o Senhor Deus me deu. Então, que nós não venhamos nos abater nas aflições. Que nós não viemos entristecer. Eu sei que tem muitos irmãos da IBNC que gostariam de estar na igreja, mas por conta de enfermidades, também a idade e também aquela reforma agora que tem que ser feita, porque o tempo chegou de ajeitar a nossa igreja para que possamos cultuar com segurança. Mas não se entristeça não, porque em breve nós estaremos ali. Continue com sua fé, continue orando, continue contribuindo, continue orando para que o Senhor possa mandar mantenedores para aquele trabalho ali. E o nome do Senhor seja glorificado. Amo todos, reverenciar, muita saudade de vocês. Que o Senhor Deus continue nos abençoando. E vamos continuar com a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, cada bênção me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, Mas jamais. e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Ontem vem fé, minha vida se revestirá do seu poder. Ontem vem fé, com ousadia vou mover o sobrenatural.
chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou cantar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Jesus maravilhoso é, inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, falta-me forças pra continuar, olhando uma promessa em oração. E meu Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Fico, Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus. Alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por certeza que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque receber a gente sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado por essa fé que o Senhor renova em nós diariamente, Deus. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor por nós. Deus está no coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti,
Misericórdia, graça e luz. Glória, misericórdia, graça e luz. Glória, misericórdia, graça e luz. Alguém quer mandar alguma mensagem para o pessoal? Paz do Senhor, irmãos. Beijo para vocês. Deus abençoe. Amém. Olá, crianças! A história de hoje se chama Uma Casa para Deus. O verso para decorar está no livro do Êxodo, no capítulo 25, verso 8, e diz: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. A mensagem é: adoro a Deus quando levo minhas ofertas a Ele. Qual é a coisa mais preciosa que você tem? Um brinquedo, um livro, um animalzinho de estimação? Como você se sentiria se tivesse que compartilhar essa coisa com alguém? Como você se sentiria se o pastor pedisse para que você trouxesse essa coisa na próxima semana e a desse para Deus? Os israelitas podiam diariamente perceber a presença de Deus. Olhavam para a nuvem que os guiava durante o dia e se lembravam de que Deus estava com eles. Eles viam a coluna de fogo cada noite e percebiam o calor da presença de Deus. Mas isso não foi suficiente. Eles precisavam de um lugar especial para se encontrarem com Deus. E Deus queria encontrar-se com eles também. Queria que seu povo especial soubesse que Ele estava com eles durante todo o tempo, que eles poderiam vir e adorá-lo ali. Deus queria ter uma casa no acampamento israelita. Deus sabia exatamente como seria a sua casa. Ele deu um modelo da construção para Moisés. Moisés sabia exatamente o que tinha que fazer. Então, Deus disse para Moisés: diga a todos que podem ter uma parte na construção da minha casa. Quem desejar pode trazer uma oferta e entregar para você. Ninguém deve se sentir obrigado a doar. As pessoas devem doar o que puderem. Eu não quero que ninguém doe a menos que realmente queiram fazê-lo. O mais importante para mim não é que as pessoas doem, mas que se sintam felizes em doar. As pessoas vão lhe perguntar sobre o que devem trazer, então diga para elas quais as coisas especiais que serão necessárias. Ouro, prata, bronze são importantes. Esses metais serão utilizados na confecção da mobília. Toda a madeira deve ser de acácia. Essa madeira é muito forte. Ela suporta bem o calor do deserto durante o dia e o frio durante a noite. A casa de Deus também deveria ter várias cores. As pessoas que trouxessem lã de suas ovelhas deveriam tecê-la e pintá-la de azul, púrpura e escarlate. Eles também precisariam de tecido e peles para fazer as paredes do lugar santo. Então Deus pediu que trouxessem linho fino, peles de cabras, peles de carneiros tingidas de vermelho e couro. Deus ainda disse que a casa deveria ter lâmpadas e pediu que usassem óleo de oliva para acendê-las. Para algumas das cerimônias religiosas, eles precisariam também de especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Deus explicaria para Moisés como usar todas essas coisas. E eles também precisariam de pedras de ônix e outras pedras preciosas para as roupas especiais do sacerdote. Muitas pessoas trouxeram com alegria joias e outras belas coisas que os egípcios tinham lhes dado quando ainda estavam no Egito. Um lugar agradável de adoração a Deus era melhor do que conservar aquelas joias para si mesmas. Elas deram a Deus a maioria das coisas de valor que possuíam. Ele teria o melhor e o mais belo lugar no acampamento. Os israelitas tinham presenciado o poder de Deus. Eles conheciam o seu plano e eles desejavam ser capazes de louvá-lo e adorá-lo de maneira especial, em um lugar especial. Atualmente, podemos louvar e adorar do mesmo jeito. Deus ainda dá ao seu povo oportunidades para lhe fazer doações. Deus deseja que doemos com o coração feliz e alegre, exatamente como fizeram os israelitas no passado.
Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma lição. Desta feita, a nossa última lição, né? A lição de número 13. E hoje trataremos, né, do tema: a vigilância conserva pura a igreja. Já convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13, que diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia nem a hora, aqui se repete, né? O dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém. Então, esse texto foi um texto importante, né? Lá em Mateus 25. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos debruçar um pouco em cima desse tema, né? E aí hoje nós meditaremos acerca desta parábola, né, escrita lá em Mateus, onde nós encontramos as 10 virgens, né? Porém, das 10, apenas 5 delas estava preparada para a vinda do noivo. E aí o primeiro tópico da lição fala à meia-noite, o dia que já passou, né? A meia-noite, na verdade, é o dia que terminou, né? Às 24 horas. Então, tudo que aconteceu nesse dia pertence ao passado, já passou, né? Então, à meia-noite, o dia inteiro ele já foi vivenciado, tá? Então, este é o sentido da expressão meia-noite. E agora, do ponto de vista bíblico, né, o período de tempo, o dia, no caso aí, que está para terminar, nesse caso é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar sua igreja, este período haverá terminado em definitivo, tá? Então tá aí o conceito de meia-noite. Bom, meia-noite é o que a gente pode dizer o início de um novo dia, porque terminou um dia, mas você já inicia o seguinte. E aí aproxima-se o momento exato, né, a meia-noite, quando o novo dia vai raiar. E aí um novo dia se dará quando Jesus, né, trazendo para esse período, né, das bodas, né, da volta de Cristo, da segunda volta, né, o novo dia ele se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestes, as suas vestiduras, né, em seu precioso sangue. E aí a Bíblia chama de esse é o dia de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Ele os conservará firmes até o fim,
de modo que sereis irrepreensíveis no dia do Senhor, irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os que são do Senhor, os que estão em Cristo, os que tiveram as suas vestiduras lavadas pelo sangue de Cristo, ressuscitarão e serão transformados. E Jesus levará a sua noiva, a igreja, para a sala das bodas, onde lá todos, e o Cordeiro se unirão para todo sempre, para a eternidade. E aí a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. É uma sequência para o mundo, para aqueles todos que rejeitaram a figura de Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 6, abra sua Bíblia. Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler 2 versículos, o 16 e o 17, que diz assim: Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos. Caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porquanto esse que é chegado o grande dia da ira deles. E quem poderá sobreviver? Então, as trevas, quando Jesus levar a noiva, vai começar o dia da ira. E aí as trevas dominarão a terra, dominarão completamente. Para os homens que não houverem dado crédito à palavra de Deus, começará então aí o dia da vingança, assim como foi nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, também veja aí, Mateus 24, o 39, que diz: E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, de fato as pessoas estão mergulhadas em muitos problemas, nos seus trabalhos, no seu dia a dia, nas suas atividades, e as pessoas acabam esquecendo do tempo que precisamos dar ao Senhor. E aí, como diz o versículo 39, as pessoas não vão nem notar. E de repente vai chegar o dia do Senhor. Ocorrerá a vinda do Filho do Homem. Bom, o ponto 3 da lição: à meia-noite, hora de trevas. Então, para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável. Quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos, pela própria palavra do Senhor, que estas coisas anunciam a vida eminente de Jesus. Então, nós, no nosso dia a dia, nós podemos passar por situações difíceis, angústias, dificuldades. O mundo passa por isso, passa por angústias, passa por dificuldades. E nós sabemos pela Bíblia que isso significa coisas que anunciam a vinda de Cristo. E aí quando e a própria natureza, nessa hora de trevas, meia-noite, hora de trevas, simbolicamente, a própria natureza ela sente as trevas. Um exemplo disso é quando Jesus ele morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Lá em Mateus, a gente estava no 24, agora para o 27, Mateus 27, o versículo 45, e diz assim: Então profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia, quando Jesus ele morreu. Então a natureza sente as trevas. O homem ou os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de todas as espécies, de todas as séries, todas as formas. E aí as perseguições à igreja, o ódio aos crentes, percebemos que nesses últimos tempos tem aumentado, a própria corrupção moral, quando a gente olha para o nosso país e quando nós olhamos também para a situação do mundo hoje, vemos situações
crianças morrendo em guerras, guerras civis, né? Pessoas que não têm mais o amor ao próximo. Então, há uma corrupção moral no Brasil e no mundo de um modo geral. Isso, de alguma forma, né, prova que já anoiteceu há muito tempo, ou seja, que nós já estamos vivendo esse período de trevas, de dificuldade, já há muito tempo, né? As pessoas perderam a sensibilidade do amor ao próximo, do cuidado com o outro, né? Enfim, os próprios países se rivalizando cada vez mais economicamente, militarmente, enfim. É um mundo que já vive já há algum tempo esse período de trevas. E aí lá em Lucas, vejamos aí Lucas capítulo 17, aqui a gente vai fazer algumas leituras. Lucas 17, o versículo 28, que diz assim: da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Agora vamos para Lucas capítulo 21. Lucas 21, o versículo 12. O 12 diz assim: entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. O versículo 12, o versículo 16 e 17 agora. Mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, as nações estão em trevas, né? O perigo de guerras, né, que nós percebemos já há algumas décadas, né? Período de guerras nucleares, guerras biológicas, guerras químicas, né? Constitui, a gente pode assim dizer, uma sombra ameaçadora que paira, né, sobre o mundo, sobre o mundo hoje. Bom, meia-noite, a vinda do noivo. Então, a segunda vinda de Jesus, lá em Mateus 25:10, diz assim: chegou o esposo naquele glorioso momento. O poder do Espírito Santo operará milagres. Vejamos essa leitura. Mateus 25, o 10. Mateus 25, 10. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Então é preciso estarmos vigilantes, preparados. Nós não sabemos qual é o dia da segunda vinda de Cristo. O Filho não sabe, só o Pai sabe. Portanto, precisamos estar preparados. Da mesma maneira que um atleta está preparado para uma competição, ele se prepara há longos anos, né? São anos de dedicação. Imagine um atleta profissional de alto rendimento, um atleta para ganhar uma corrida, né? Uma competição de natação. Meus irmãos, eles passam longos dias, meses, anos de dedicação, de privações. Ou seja, ele está se preparando para o dia mais importante, que é o dia da competição. Então, fazendo esse simbolismo, nós também, assim como as virgens prudentes, né, nós precisamos estar preparados para esse dia. Porque quando o noivo chegar, nós entraremos e as portas serão fechadas. Lá em Romanos, capítulo 11, tem um complemento interessante. Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, 11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito, que habita em vós. Então, naquele glorioso momento, né, o Espírito Santo ele vai operar uma série de milagres, pois os que morreram
em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos. E os que estiverem vivos, como diz a palavra, serão transformados. Bom, vamos agora para o nosso último momento, né? Porque seremos arrebatados ao céu para não sofrermos nem a dor e nem a desgraça que atingirá o mundo. Jesus, ele vai nos levar, porque a terra ela já está no nível de apodrecimento, né, moral muito grande. Então, não haveria mais possibilidade, meus irmãos, quando não houver mais condição para a igreja estar na terra, Jesus irá levar a sua igreja. É nesse momento que nós seremos arrebatados, para não sofrermos a dor e a desgraça que vai atingir todo mundo. Então, precisamos estar preparados, né? Precisamos estar, e isso é algo longo, né? Essa preparação não quer dizer em um dia, até pode ser, mas precisamos estar vigilantes. E aí o ponto da lição é o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Como vimos, né? À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo. Ninguém sabe, né? Veja, quando foi dito, aí vem o noivo, ele ainda não tinha chegado. Mas ele estava chegando, né? É esse tempo que estamos vivendo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias. E a nossa função, né, enquanto cristão, enquanto servo de Cristo, né, é despertar o povo. Não nos cansemos, né, de anunciar, nem nos amedrontemos de anunciar sobre a volta de Cristo, que a gente sabe que nesses últimos dias pouco se tem falado sobre isso, né? Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse 3:11. Vejamos, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz: Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, isso é um ponto importante. Nós não podemos, né, vamos dizer assim, esfriar, né, espiritualmente e perder aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a salvação. E aí o sono espiritual é um dos sinais dos últimos tempos, né? O sono ele pode ser causado primeiramente pela desobediência. A desobediência pode sim, né, causar sono. Foi o que aconteceu com Jonas, tá? Outro caso é que a preguiça também pode causar sono. Lá em Provérbios, capítulo 24, abra sua Bíblia também, em Provérbios 24, do 30 ao 33, que diz: Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos, e seu muro de pedras em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir e vi e tirei uma lição. Dormi um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se. Então, a preguiça, ela causa sono. Quando Davi, por exemplo, ficou em casa desocupado, enquanto o seu exército estava na guerra, na luta, combatendo, o que foi que aconteceu com Davi? Ele caiu em tentação. Então, é importante, é uma bênção para nós, para o crente, estar extremamente ocupado na igreja. Por isso que nós temos muitas funções, muitas atividades na igreja. Precisamos estar ocupados, porque a preguiça, ela causa o sono, e aí pode causar a tentação, como aconteceu com Davi, que ficou em casa, despreocupado. Está a hora já de voltarmos para a igreja, de voltarmos para as nossas atividades, de voltarmos para a escola dominical. Precisamos despertar, precisamos tirar a preguiça, né? Porque a preguiça causa sono.
E aí isso acabou levando Davi ao erro. Davi era para estar combatendo, guerreando com seus soldados. Ficou em casa, descansando, preguiçoso, dormiu. Dormiu simbolicamente, né? Acabou cometendo um grande pecado. Então precisamos estar ativos na igreja, nas atividades, nas reuniões. É por isso que é importante a comunhão, né, com os irmãos e com a igreja. É uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja. Seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Preciosa a palavra de Deus. Quem estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Por isso, meus irmãos, a importância de estarmos constantemente lendo a palavra do Senhor, num momento como esse, estudando a palavra do Senhor, porque quando estudamos a palavra do Senhor, nós estamos nos incentivando e também nos despertando. Outro fator importante, não é não só estudar a palavra do Senhor, mas a oração. É um outro fator importante para que a gente não venha ficar sonolento, preguiçoso. A oração, como disse Jesus, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Isso é algo realmente importante. Vejamos aqui, né, a próxima abordagem. Bom, e aí para concluir, quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sai-lhe ao encontro. Ou seja, quando ouvimos o clamor, teremos que sair ao encontro do noivo. Ou seja, isso quer dizer atualmente, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Assim como um atleta de alto rendimento está preparando para o dia da competição, nós precisamos estar preparados para o dia da vinda do Senhor. E ao ouvir o clamor da meia-noite, por exemplo, as virgens começaram a preparar suas lâmpadas. Aquelas mais avisadas, as prudentes, já tinham azeite ali guardado e preparado. As imprudentes, as nécias, não é? Na última hora é que quiseram providenciar, saíram e perderam a oportunidade de estar com o noivo, porque a porta já havia sido fechada. Então, que estejamos preparados para ouvir esse clamor, né? Que as nossas lâmpadas, que o nosso azeite esteja tudo preparado para a segunda vinda do Senhor, para as bodas do Cordeiro. Terminamos mais um trimestre, né? Mais uma lição, e que os irmãos tenham aproveitado todos esses estudos, né? Não paramos, terminamos um trimestre, mas começaremos, né, no próximo domingo, começaremos um outro trimestre, né? E deixa eu pegar aqui a próxima lição. A próxima lição será uma lição muito interessante, né? Será a nossa próxima revista, que tem por tema a fragilidade humana e a soberania divina. Será uma lição espetacular. Vai falar sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Então, no próximo domingo, estaremos iniciando, se Deus quiser, mais uma lição, e os irmãos estejam completamente empolgados para aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais um EBD. Santo e eterno Pai, Deus, obrigado por mais um momento, por mais um estudo que nós pudemos concluir, Pai. Que esses ensinamentos, de fato, possam ter entrado em nossos corações e possam ter gerado um despertamento para a Tua Igreja. Que estejamos preparados, sim, com os nossos azeites e as nossas lâmpadas prontos para esperar a Tua vinda, Pai, para levar a Tua Igreja. Faz com que a Igreja Batista Nacional de Coqueiral esteja no caminho certo, preparada para a Tua volta. Abençoa a Tua Igreja, abençoa o Teu povo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Até a próxima, se Deus quiser.